louvamos a Deus nessa manhã, porque o salmista diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. De manhã nós contamos com a bondade do Senhor e à noite com a fidelidade, porque mais um dia, mais uma vez, o Senhor foi fiel para conosco. E também diz que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. E na velhice, né, nós estaremos plantados na casa do Senhor, e na velhice ainda daremos frutos. Isso é muito bom, né, irmãos? Porque pensamos que está chegando a idade e que nós não podemos fazer mais nada. Mas quando a palavra do Senhor nos diz que nós ainda daremos frutos na velhice, isso é muito bom. Então nós seremos cheios de seiva e de vigor, que aqui na minha versão da minha Bíblia diz verdor, que é a mesma palavra. E para anunciar que o Senhor é reto, e Ele é a nossa rocha e a nossa salvação, e nele não há injustiça. Então nós estamos aqui nessa manhã, nós queremos agradecer ao Senhor, vamos orar agradecendo ao Senhor por mais esse dia, porque é privilégio do Senhor estarmos aqui pela manhã, né, nas primeiras horas desse dia, para juntos nós louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Deus querido, graças te damos, Senhor, nessa manhã. Nós queremos agradecer ao Senhor, engrandecer o Senhor, porque só o Senhor merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Pai, muito obrigada pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, para junto, ó Deus, aprendermos mais uma porção da tua palavra. Deus, venha se fazer presente neste lugar. Nós sabemos que quando nós chegamos aqui, o Senhor já estava aqui neste lugar. Por isso nós te rendemos graças nessa manhã. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque só o Senhor merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Ó Deus, faça a nossa mente cativa somente a tua palavra nesta hora. Venha, ó Deus, falar aos nossos corações. Abre a nossa mente para que possamos aprender mais uma porção da tua palavra. Abençoa, ó Deus, os professores da escola dominical. Todos os departamentos nesta manhã possam ser visitados pelo Senhor. Abençoa, meu Deus, aqueles que não puderam vir, que o Senhor esteja visitando, mas que a bênção do Senhor possa alcançar, ó Deus, a cada família nesta manhã. Ó Deus, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos despertado para estarmos, ó Pai, na tua casa, ó Deus, para aprender mais uma porção da tua palavra. Nós te louvamos, nós te agradecemos e te pedimos, ó Pai, dá-nos um dia na presença do Senhor. Muito obrigada, meu Deus, pela tua presença nas nossas vidas. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, que nós sabemos que o Senhor tem muito mais por fazer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Passa a palavra para o povo. Não há Deus maior, não há Deus menor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus menor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu
há Deus, eu sei que não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Aleluia. Tudo foi feito para o louvor do nosso Deus. Amém? Bom dia, queridos. Graça e paz. Você pode se sentar, fique à vontade. Vamos dar início à nossa lição, nosso estudo dessa manhã. Apenas informando aos irmãos que estamos hoje em menor número, em parte pelo evento que está acontecendo agora, paralelo à nossa escola, que é o Retiro das Mulheres. Muitas irmãs estão ali, desde sexta-feira, sendo abençoadas, sendo ministradas. Por isso nós temos hoje talvez uma menor participação aqui nessa escola bíblica dominical. Pastor Wagner, ele está em viagem, ele está pregando desde quinta-feira, numa cidade do interior de Goiás, em São Luís dos Montes Belos. Foi convidado ali pela igreja para estar levando a palavra a respeito da missão, com previsão de retorno amanhã. Oremos pela vida dele, pela viagem. Acreditamos que Deus o está abençoando nesse tempo, e por isso nós vamos clamar para que o Senhor dê ele um retorno em segurança, também abençoado pelo Senhor. Aquelas pessoas que estão aqui nessa classe aqui do templo e que estão vindo de outra igreja evangélica para a nossa igreja e desejam se tornar membro da nossa igreja, nós já estamos iniciando hoje uma nova classe de integração, uma classe de boas-vindas, onde você receberá lições, informações sobre o que é ser membro de uma igreja batista, o que é ser membro da Igreja Batista Shalom. Essa classe tem duração média de 2 meses e meio a 3 meses. Então, é a última classe desse ano, desse semestre. Se você deseja participar, você já pode ir para a classe hoje, assistir a aula, mas precisa passar por uma entrevista com o pastor para preencher as inscrições. Estou dando essa informação não só para os que já estão aqui, que desejam participar da classe, mas para que os membros também possam estar orientando os outros irmãos. E mais uma vez nós lembramos que, ao encaminhar alguém para a classe, é importante orientá-lo que ele precisa passar pela secretaria para passar pela entrevista e assim ser efetivado lá como aluno da turma. Se ele for para lá sem passar por essa entrevista, ele pode até assistir às lições, mas a presença dele não será computada e automaticamente ele não será recebido depois desse processo de 3 meses. Estamos iniciando também a classe de batismo, pessoas que ainda não foram batizadas, que desejam se batizar. Estamos iniciando um novo ciclo. Então, nos ajude orientando os visitantes, as pessoas que estão chegando. Você é muito importante nesse processo, você que é membro da igreja, para orientar esses irmãos e instruí-los. Amém? Amém mesmo? Animados nessa escola de hoje? Que bom que você está aqui nessa manhã para receber de Deus alimento. É nessa escola que você recebe instrução, recebe orientação para ter uma vida cristã sólida. E é tão importante a escola dominical que às vezes até na abertura Deus está falando. O pastor Kennedy e o professor Rafael ficaram muito felizes, inclusive, com a abertura de hoje. Né, pastor? Professor?
falando sobre a questão de poder dar frutos ainda na velhice. Eu vi aqui a expressão dele, estava regozijando de alegria. Olha que coisa abençoada. Você vem, recebe palavra de orientação, de ânimo. Então, não deixe de vir à escola dominical. A escola dominical é uma grande oportunidade de você ser abençoado. Quem participou nos domingos anteriores acompanhou a sequência de temas desse mês, onde nós falamos a respeito da missão da igreja. Nós tivemos uma aula falando sobre as bases bíblicas da missão, tivemos também uma aula falando sobre os princípios da missão integral, e hoje nós vamos estar falando, encerrando a respeito de missões e finanças. E eu quero introduzir dizendo que é um desafio, sempre é um desafio falar sobre finanças na igreja. Não porque a ideia da relação da missão ou da igreja e as finanças seja um problema e não tenha respaldo bíblico para tal. Mas é porque essa questão das finanças é algo que está muito desgastado, principalmente no contexto evangélico, pelas deturpações, pelos equívocos cometidos por alguns, pelo mau testemunho de alguns líderes evangélicos em relação à questão das finanças. Isso gera um certo desconforto, porque sempre que um pastor, um líder, está falando sobre finanças, apesar de ser esta uma perspectiva também bíblica, isso pode despertar em alguns a ideia ou a sensação de que estamos interessados apenas nos seus recursos, apenas nos seus bens, como se Deus também tivesse mais interessado nos bens das pessoas do que na própria vida delas. Essa é uma das distorções, a supervalorização dos bens materiais, inclusive porque alguns líderes evangélicos têm distorcido isso tanto a ponto de dizer que é essencial na relação do homem com Deus a sua participação financeira. Não só pela questão da participação financeira, por favor, abaixe um pouco o som, não só pela questão da participação financeira para ser abençoado por Deus, mas alguns até colocando isso como se fosse até uma condição mesmo para se relacionar com Deus, como se comprasse a comunhão, comprasse a bênção de Deus através do seu dinheiro, através dos bens materiais. Mas é importante falarmos de uma forma coerente e equilibrada sobre a relação do cristão e as finanças. No mês passado, nós tivemos aqui uma série de estudos onde nós falamos a respeito da mordomia. E um dos pontos da mordomia cristã, nós falamos exatamente sobre a mordomia dos bens. E se nós entendemos que somos apenas mordomos, a gente consegue lidar mais tranquilamente com a questão das finanças. Quando Deus criou o homem, Deus o criou à sua imagem e semelhança. Isso significa que o homem é semelhante a Deus, não nos atributos incomunicáveis, os atributos que são exclusivos de Deus, como a questão dele ser um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Mas Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, compartilhando com ele qualidades que o próprio Deus tem e que ele colocou também em nós: a bondade, a justiça, o amor. E esses atributos que Deus compartilhou conosco é exatamente para que nós pudéssemos exercer essa mordomia. Deus criou todas as coisas e Ele nos colocou como mordomos. O mordomo, ele é dono dos bens? Ele apenas administra os bens do seu Senhor. Por isso, se nós entendemos a nossa posição enquanto mordomos, nenhuma dificuldade nós teríamos em participar através dos dízimos, ofertas, ou qualquer outro meio de participação financeira, porque não apenas 10% dos nossos recursos pertencem a Deus, tudo pertence a Ele, inclusive os 10% que nós trazemos ao altar. Mas, além disso, toda a nossa vida, e não só o nosso dinheiro, mas o nosso tempo, os nossos talentos, as nossas habilidades, tudo pertence a Deus. E se pertence a Ele, nós vamos então entregar para o Senhor, que seja através dos dízimos, ofertas, ou qualquer outra forma de participação no reino de Deus.
finanças é uma das formas de nós demonstrarmos também o nosso compromisso e o nosso amor pelo Senhor. Missões e finanças. Trabalhando 4 anos na Jami, eu tive a oportunidade de visitar muitas igrejas em muitos estados, exatamente para mobilização, às vezes financeira, para o sustento de muitos missionários. E é, às vezes, desconfortável a experiência de chegar em uma igreja, mesmo que seja agendado ou programado com o pastor e com o líder, às vezes chegar em uma igreja para fazer um desafio missionário para algum projeto e ser olhado por aquele pastor, por aquela liderança, como se fosse o inimigo. Porque nós estamos falando sobre as distorções que algumas igrejas, alguns líderes acabam promovendo em relação a essa questão desse tema. E a questão de finanças, às vezes, desperta muito também a ambição de algumas pessoas, de líderes mesmo evangélicos. E quando alguém chega para lançar que seja um desafio a respeito da missão, parece em algum momento que falar de finanças, falar do desafio missionário, no que tange a questão financeira, é subtrair, é querer arrancar da igreja aquilo que a igreja tem, para levar para um lugar que a igreja não tem interesse de investir. A relação, muitas vezes, de algumas igrejas com o trabalho missionário é uma relação quase que de constrangimento. Elas fazem porque foram constrangidas, não entendem a sua responsabilidade. O que nós vamos falar, então, hoje é sobre a questão da missão e finanças. E temos aqui 2 desafios. Um, entender, biblicamente, alguns princípios a respeito da nossa participação, da nossa contribuição financeira, e vamos também pensar de uma forma prática a respeito de como que acontece na nossa convenção batista, na Convenção Batista Nacional, e também na nossa igreja, na Igreja Batista Shalom, como acontece essa relação de contribuição, de participação financeira para o trabalho missionário. Então, nós queremos te convidar a caminhar conosco, então, nessa perspectiva. Vamos começar fazendo a leitura de alguns textos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9. Se puder melhorar para mim um pouco aqui o retorno. 1 Coríntios, capítulo 9. Do versículo 7 até o versículo 14. Primeira Coríntios, capítulo 9, do versículo 7 ao 14. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não matarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ainda outro texto, 2 Coríntios, capítulo 11,
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 8 e 9. Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Gostaria que os irmãos abrissem ainda comigo suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4. A partir do versículo 10. Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, agora uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ainda um pouco mais. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, versículos 33 e 34. De ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Volte um pouco algumas páginas, Atos capítulo 18. Versículo 1 em diante. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto os judeus como os gregos. Muito bem, com base nesses textos, vamos pensar um pouco sobre a relação de missões e finanças. Paulo aqui, nesse primeiro texto que nós lemos, de 1 Coríntios capítulo 9, ele fala sobre a importância de honrar aqueles que trabalham no ministério, não deixando de atender às suas necessidades. E especificamente no versículo 14, Paulo diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Pode parecer oportunista essa questão de quem prega o evangelho, que viva do evangelho, que seja sustentado a partir disso. E eu posso falar enquanto pastor, que sou pastor em tempo integral e sou assalariado por essa igreja, que ser um pastor em tempo integral, assalariado por essa igreja, não é um problema, é uma alegria. Mas em muitos contextos pode ser. Quando eu comecei o ministério, uma das coisas que eu não queria era exatamente ser pastor em tempo integral. Porque algumas pessoas acham que
sustentar um pastor é algo equivocado, porque se todos nós somos da fé, estamos vivendo uma vida de comunhão com Deus, por que alguns vão tirar proveito dessa comunhão? E eu ouvia muitos casos do seminário, de pastores que já tinham sofrido muito com essa relação, igrejas que sustentavam o pastor, e às vezes quando a esposa do pastor comprava um sapato novo, as pessoas diziam ali, lá vai o meu dízimo. Se o pastor, por exemplo, contava um testemunho que tinha feito uma viagem, as pessoas diziam, está vendo? Está viajando com o meu dízimo. Essas questões, às vezes, me preocupavam muito e eu pensava, olha, eu não quero depender de igreja. E é claro que existem algumas pessoas que têm essa experiência mesmo de serem profissionais e servirem no reino de Deus, pastores, líderes, trabalham secularmente e doam também do seu tempo e do seu talento para o serviço. Mas em muitos contextos percebe-se essa necessidade, e muito cedo eu percebi isso, quando eu vim de Belo Horizonte, depois do seminário, que eu comecei a trabalhar, voltei a trabalhar no comércio aqui em Patinga, e estava pastoreando a Shalom, eu percebi que o tempo não era suficiente para toda a demanda que a igreja tinha. Eu trabalhava durante o dia no comércio, às vezes saía às 18 horas, 18h30, e já vinha direto para a igreja, para atender gabinete, para fazer alguma programação da noite, e logo começaram as demandas que eram maiores do que o meu tempo. Pessoas que precisavam ser atendidas durante o dia, em horário alternativo, pessoas que precisavam ser visitadas no hospital, muitas outras atividades que seriam impossíveis de serem desenvolvidas, a menos que tivessem tempo integral no ministério. Paulo aqui está falando, então, sobre a importância de entender que quem dedica-se ao reino, quem se dedica ao evangelho, que viva também do evangelho. Isso não significa explorar a fé das pessoas, mas ser alimentado, assim como os sacerdotes que serviam no templo eram também alimentados com as ofertas que eram trazidas, aqueles que estão no ministério também, que seja feito da mesma forma. Quando falamos então sobre missões, a experiência missionária também não é diferente. Hoje, no contexto que nós vivemos, após essa etapa das missões modernas e as missões do tempo atual, nós percebemos claramente uma mudança no cenário mundial. E hoje, mais do que nunca, os missionários precisam de uma boa formação para chegarem até o campo. Os missionários hoje são incentivados pelas agências a buscar, inclusive, uma outra formação, que não seja só a formação teológica, às vezes uma graduação, ter uma profissão que possa ser usada no campo missionário. Em alguns contextos, inclusive, isso é imprescindível, até mesmo para que o missionário consiga um visto de permanência. O missionário Denilson, que é daqui da igreja, ele serviu durante um tempo no Marrocos. No Marrocos, é proibido a pregação do evangelho, qualquer trabalho cristão. E ele, para permanecer durante o tempo que esteve, ele precisava de um visto que não foi conseguido como um visto religioso, um visto de um missionário que sai do seu país para ali pregar o evangelho. Ele conseguiu o visto de trabalho porque, como enfermeiro, ele estava vinculado a uma clínica de reabilitação. E ele trabalhava, então, nessa clínica, junto com os profissionais da área de saúde, fisioterapeutas, e, por isso, essa clínica assinava uma carta que lhe dava direito de requerer um visto de trabalho no país. Esse tipo de missionário, hoje, é conhecido como missionário biocupacional. Um missionário que vai desenvolver algum trabalho diretamente evangelístico, mas vai também usar da sua profissão. Mas, mesmo nesses casos de missionários biocupacionais, é pouco provável que um missionário vá trabalhar em um campo para levantar recursos e sustento para o seu trabalho. Mesmo trabalhando, no caso do Denilson, o trabalho era voluntário, era um trabalho sem remuneração. Era uma profissão mais para lhe garantir uma permanência naquele país do que propriamente para levantar recursos. Porque imagine, se é já um desafio para um pastor, no contexto local como no Brasil, trabalhar e manter o seu ministério, imagine, então, para um missionário no campo transcultural trabalhar para levantar recursos financeiros e ainda assim desenvolver o ministério. Seria ainda menos provável. Então, mesmo nos casos dos missionários biocupacionais, diferente da experiência aqui do apóstolo Paulo, que a gente chama até o missionário fazedor de tendas, que em muitas ocasiões Paulo usou da sua própria profissão, trabalhando com couro, ele então levantava recursos exatamente para não ser pesado para as igrejas nas quais ele estava servindo. E Paulo fazia isso exatamente por causa da dificuldade que os irmãos tinham, principalmente os irmãos da igreja de Corinto, de aceitar o seu ministério e de querer abençoá-lo. Alguns diziam, mas como que ele vai querer ver da fé? Ele nem é um dos apóstolos.
Ele não era um dos 12. Por que ele vai querer agora viver da fé? Então, Paulo sabia que ele enfrentava muitos questionamentos, por isso, em muitas situações, Paulo, ele trabalhava fazendo tendas para levantar recursos, e em algumas outras ocasiões, como no trabalho de Corinto, ele serviu ali na igreja de Corinto, mas sendo sustentado por uma outra igreja, que no caso era a igreja de Filipos, os filipenses. E um dos textos que nós lemos aqui, em Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 4, versículo 10, Paulo então escreve uma carta agradecendo aos cristãos. Vamos voltar nesse texto, se vocês puderem comigo? Filipenses capítulo 4, do versículo 10. Paulo fala sobre a sua alegria. Ele fala: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo fala aqui, permaneça com sua Bíblia aberta, Paulo fala aqui sobre um cuidado que os filipenses, eles haviam demonstrado por ele em outras ocasiões, e uma dessas ocasiões, nós lemos aqui em Atos, quando Paulo falando, em Coríntios, quando Paulo falando sobre o seu trabalho naquela igreja, que ele não foi pesado a eles, muito pelo contrário, muitas vezes ele usou recursos vindo de outras igrejas para sustentar o seu ministério, enquanto ele estava servindo ali em Corinto. E nós não temos outros registros, a não ser esses de que uma das parceiras financeiramente falando, na contribuição do ministério do apóstolo Paulo, era a igreja de Filipos. E Paulo fala aqui da sua alegria em receber a manifestação deste cuidado, que já acontecia, mas por um tempo eles não tiveram oportunidade. Talvez por falta de recursos, talvez por falta de estrutura logística, alguém que pudesse levar esse recurso até o apóstolo Paulo, mas aqui, ao receber, através das mãos de Epafrodito, esses donativos, ele escreve agora essa carta agradecendo essa contribuição. Versículo 11, Paulo diz que ele não fala isso por causa da pobreza, porque ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, falando que tanto sabe estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância, como também de escassez. Uma das questões importantes quando se trabalha na formação de um missionário, no seu preparo, é exatamente levá-lo a entender que, enquanto vocacionado, ele pode enfrentar situações adversas como todo cristão enfrenta. Cada um de nós, na nossa vida, na nossa saúde, na vida financeira, familiar, podemos enfrentar problemas. Paulo, inclusive, quando ele fala sobre ministério, ele fala que ele não tem certeza das coisas que estão à frente, a não ser que o Espírito lhe assegura que lhe esperam cadeias e tribulações. Paulo fala, então, do ministério como sendo um ministério que lhe propõe sofrimento. Para o trabalho missionário também, mesmo que a pessoa tenha renunciado tudo, renunciado às vezes projetos pessoais, isso não faz dele alguém melhor do que os outros cristãos, que por causa disso vai ser isento de problemas e dificuldades. Não, o missionário também precisa estar preparado por enfrentar lutas. E Paulo é um exemplo disso, de alguém que sabia enfrentar essas dificuldades. Paulo falou que ele sabia, tinha aprendido, que ele tinha encontrado um equilíbrio, vivendo uma vida de contentamento, independente da situação. Tendo muito ou tendo pouco, ele sabia viver uma vida de contentamento. Isso é algo que todo cristão precisa aprender, e aquele que está no ministério também. O que tem um chamado missionário também. Precisa aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Precisa aprender a ter pouco e às vezes passar por os momentos de escassez. Eu já contei aqui uma história, uma experiência que eu tive, quando eu fui trabalhar na Jami. A igreja nos comissionou, nos enviou, e nos sustentava. Metade do nosso sustento era daqui da Igreja Batista Shalom, e outra metade a própria Jami nos enviava. E regularmente, fielmente, todo dia 10 de cada mês estava lá o envio da igreja, a oferta da igreja. Só que um belo dia, e eu sempre me orgulhava muito disso, falava muito com as pessoas, olha, eu tenho uma igreja que é fiel, diferente de outros missionários que às vezes passam dificuldade, a nossa igreja é fiel, a nossa igreja é uma igreja que sempre está ali nos ajudando, sustentando. Um belo dia, o sustento não entrou. O sustento não entrou, o valor não entrou. Misericórdia, né, irmão Joaquim?
O valor da oferta não entrou, as contas começaram a vencer, e eu fiquei um pouco constrangido até de fazer contato com a igreja, porque a igreja sempre foi tão fiel com a questão da oferta, que eu achava que se a igreja, por algum motivo, não pôde contribuir naquele mês, ou naquela data, não era muito que eu aguardasse, esperasse e suportasse aquele sofrimento. E fui ali passando os dias, e a coisa foi arrochando, foi apertando. E aí, naquela ocasião, aconteceu algo que me marcou muito. Uma irmã da igreja me ligou e falou comigo assim: pastor, eu entrei com uma ação na justiça contra a Oi, e essa irmã, inclusive, está aqui no auditório essa manhã. Eu entrei com ação na justiça contra a Oi, e era uma questão justa, eu ganhei, e tinha colocado no propósito diante de Deus, que se eu recebesse, eu iria fazer uma contribuição. E ela fez uma oferta, e falou: entra lá, que a oferta está lá na sua conta. E quando eu acessei, era um valor bem próximo do valor que a igreja teria que ter me mandado naquele mês. Eu fiquei assim, maravilhado. E aí fiquei muito feliz que eu vi que Deus estava mostrando que eu não dependia, não era da igreja, era dele. Que se algum dia a igreja, que era tão fiel, não pudesse me sustentar, Deus iria fazer isso. Ele ia levantar o recurso de onde fosse. Mas aí, para minha surpresa ainda maior, quando passou o tempo, aí eu tive que fazer contato, falei: vamos fazer contato para saber o que aconteceu. Quando eu fiz contato com a igreja, eles disseram: não, nós fizemos o depósito. Eu falei: mas o depósito não está na conta. Nós fizemos o depósito. Quando foram verificar, sempre fazia o depósito da minha conta corrente. E naquele mês fizeram uma conta poupança que eu nunca tive, eu nunca abri conta poupança. Mas o Banco do Brasil, quando um primeiro depósito é feito numa conta poupança, ele abre automaticamente a conta. E isso não apareceu no meu extrato da conta corrente. O dinheiro sempre esteve lá, desde o dia que era o combinado. Naquele mês, então, eu fui abençoado 2 vezes. Além do valor que a igreja mandou na data certa, eu recebi também este outro valor. Por que eu estou contando isso? Porque é possível que um missionário passe dificuldade no campo, até mesmo por permissão de Deus. Porque, às vezes, Deus pode querer nos ensinar o vocacionado, o cristão, através da dificuldade financeira. Isso é possível. Errado é quando a igreja acha que isso é normal, e quando o sofrimento, a dificuldade do missionário é por negligência da igreja. Tem igreja que gosta de ouvir testemunho do missionário, aquele testemunho só de arroxo. O missionário tem que contar que ele está vivendo lá quase numa condição de miséria. O missionário tem que contar só a tragédia. Contar que está comendo o bicho lá do coqueiro, porque não tinha nada para comer. Tem que falar que faltou comida na mesa dele 1 mês, e aí ele ficou orando, e aí Deus mandou alguém entregar lá uma cesta básica. Deus pode permitir o sofrimento, até mesmo para nos ensinar, mas a escassez no projeto da missão não pode ser por negligência da igreja. Paulo fala: eu fiquei muito contente, eu não sou apegado a dinheiro, Paulo falou. Não é a questão do dinheiro, mas vocês fizeram muito bem em se associar ao meu ministério, até mesmo pelo bem de vocês, porque vocês, igrejas, são chamados para isso. Então, a relação da igreja com as finanças é poder ser participante no reino de Deus. É poder ser participante em um projeto que não é um projeto só de uma pessoa. Por isso eu digo que quando um missionário vem na igreja e ele vai falar sobre o seu projeto, às vezes ele faz quase que o papel de um mendigo, passando a canequinha e pedindo, pelo amor de Deus, me ajude com alguma coisa. Mas o projeto que ele está desenvolvendo não é um projeto pessoal dele, e se é, não deveria ser. Aquele projeto é um projeto da igreja de Cristo. E se é da igreja de Cristo, nós devemos ter alegria e disposição em participar desse projeto. Estou fazendo aqui essa longa introdução, pensando na questão dos princípios bíblicos, porque o que nós vamos ver aqui em alguns slides é muito, muito, muito óbvio, dentro do que nós já sabemos. Mas eu acho que a palavra de Deus deveria ser suficiente para nos convencer da importância da nossa participação financeira, inclusive no ministério daqueles que o Senhor levantou para servir em outros campos. Então, nós vamos pensar agora, a partir daí, sobre algumas questões básicas sobre missões e finanças. Vamos lá. Deixa eu começar, então, com vocês aqui. A ordem de Jesus em Mateus 28, 18 é clara. Ele falou: ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Essa ordem para os discípulos ali daquela época nos inclui também os discípulos dos dias de hoje, de anunciarmos o evangelho
a todo mundo, a todas as nações. Pensando então sobre isso, há pelo menos 3 formas do crente e a igreja local envolverem-se com a obra da evangelização mundial em obediência ao mandato do Senhor Jesus. Quais são essas 3 formas? Indo aos campos brancos para a ceifa, orando em favor dos que pregam a palavra e contribuindo financeiramente, sustentando os que estão nos campos. Isso também é muito elementar, mas vamos entender. Essas 3 formas que nós estamos apresentando aqui, da participação do crente na missão, não são alternativas que devemos escolher uma entre as 3. São 3 formas que todo cristão deve fazer: ir aos campos, orar e contribuir financeiramente. A verdade é que alguns cristãos não foram chamados para ir ao campo e viver lá por tempo indeterminado. Alguns cristãos não foram chamados para ir para um campo transcultural e dedicar toda a sua vida lá. Uma vez nós fomos numa viagem missionária ao Peru e fomos uma equipe aqui de pastores e irmãos da igreja e foi uma experiência muito bacana. Fomos para a selva, pastor Fernando, ele é bem doido, para quem conhece, ele é mais peruano do que os peruanos e coloca a gente em cada enrascada que vocês precisariam estar lá para ver. E uma das pessoas que foi conosco na equipe, um líder, não vou falar o nome para não constranger, ele foi provado em todo o tempo durante a viagem. Apesar de ser um homem já adulto, algumas coisas o incomodavam bastante, com situações pequenas, como um dia aconteceu que ele foi tomar banho no banheirinho que o pastor Fernando tinha feito lá de fora da casa. Quando ele entrou, tinha lá uma rã, bem próximo do sabonete. Aquilo foi o suficiente para ele abrir mão de tomar banho naquele dia e sofreu quase que o restante da semana por causa daquela situação. O pastor Fernando levou a gente também para conhecer uma aldeia, e nessa aldeia nós fomos muito bem recebidos pelos indígenas lá, que tinham preparado para a gente um peixe cascudo, e a forma deles prepararem lá é muito interessante, porque eles não tiram as vísceras, não limpam o peixe, então prepara tudo, cozinha tudo junto, e depois de cozido, quando coloca no prato, além de beber o caldinho, você tem que comer o peixe todo. Então, não tem como você limpar, porque se você limpa ali no prato, você tem que beber o caldo. De qualquer forma, vocês entenderam a situação. Mas, para acompanhar esse delicioso peixe, eles cozinhavam também uma banana bem verde, eles davam uma ferventada nela, então você ia comendo aquela banana verde, que puxava os dentes, e ia comendo esse peixe. Almoçamos, por volta de 3 horas, 4 horas da tarde. Lá, nesse dia, quando terminamos o almoço, teve lá um futebol entre os indígenas e alguns irmãos que estavam. Isso terminou lá pelas 6 horas da tarde, o futebol. E aí todo mundo falou, agora nós vamos então tomar banho. E aí esse líder que estava conosco, que já tinha sofrido lá com a questão da rã no banheiro, ele perguntou assim, onde que a gente toma banho? O pessoal falou, lá no rio. Ele falou, mas é lá no rio que tem aquelas anacondas grandes assim? Ele falou, eu não vou tomar banho, mais uma noite sem banho. No dia seguinte, tivemos um belíssimo café da manhã, e só para completar, naquela noite que ele dormiu sem banho, depois do culto, todos oraram pedindo a Deus que tivesse misericórdia, que não nos fosse oferecido janta naquela noite, porque o almoço já tinha sido desafiador. E eles realmente não ofereceram janta, dormimos sem jantar. No outro dia, nós tomamos um café da manhã com algo que a gente tinha levado, preparado, e rapidamente voltamos para a cidade. Esse líder, quando ele voltou, ele falou comigo, Deus me trouxe aqui para me dar uma certeza, eu não fui chamado para o campo missionário. A partir de hoje eu vou contribuir assiduamente, porque esse não é o meu chamado. Algumas pessoas não foram chamadas para estar mesmo no campo transcultural. Algumas pessoas não foram chamadas para ir para a África, Índia, para Nova Zelândia, para qualquer parte do mundo. Mas isso não impede que todo cristão vá. Como? Indo aonde estamos. Na escola, no trabalho, indo também em oportunidades como a igreja oferece, de viagens missionárias de curto prazo, que permite pessoas que não foram chamadas para dedicar em tempo integral em outro campo, possam dedicar em tempo parcial, em uma semana, em um projeto de um final de semana. Todo cristão deve ir, todo cristão deve orar e todo cristão deve contribuir. Nosso Deus. Somos cooperadores de Deus. Deus se agrada do crente fiel que se dispõe a cooperar financeiramente para a obra missionária.
Os missionários, os obreiros, os projetos missionários, a impressão e a distribuição da Bíblia e outros empreendimentos missionários são sustentados ou financiados com os recursos oriundos da igreja local. Então, todo o trabalho que vai ser desenvolvido, que seja do sustento pessoal ou do projeto que o missionário desenvolve do campo, deve vir da igreja que o envia, de parceiros que vão participar disso. Não é de outra forma. Quem sustenta o missionário é Deus. Mas Deus usa quem para sustentá-lo? A igreja. Pode ser que, milagrosamente, algum dia, Deus faça cair, literalmente, dinheiro do céu lá na casa do missionário. Deus pode fazer isso, mas isso é uma exceção. A regra, Deus vai usar a igreja para essa experiência de sustento. A fonte de todo o sustento da obra missionária é a própria igreja, a quem foi dada a responsabilidade de proclamar as boas novas de salvação. Deus é o provedor dos recursos para o seu povo e instrui seus filhos a ofertarem para que haja sustento suficiente para a expansão do evangelho em toda a terra. A Bíblia ensina-nos várias formas de contribuir para o avanço da obra do Senhor. A vontade de Deus é que seus filhos participem de seus projetos de evangelizar as nações. Como exemplo, dízimos. O dízimo é a 10ª parte da renda de uma pessoa. À luz da palavra de Deus, é a contribuição mínima que o crente deve fazer para a obra de Deus. Deus abençoa o seu povo para que ele seja fiel a Deus nos seus dízimos e ofertas. A Igreja Batista Shalom tem uma campanha, a campanha de missões que nós realizamos anualmente, tem como objetivo levantar recursos específicos para a missão. Mas além da sua contribuição através dessas ofertas, a sua contribuição do dízimo também é uma forma de sustento missionário. Como? Deixa eu explicar. Primeiro, o dízimo da igreja, ele é aplicado na missão local. O que nós fazemos aqui em Ipatinga é missão. O seu dízimo serve não só para sustentar, para a manutenção do templo, para sustentar o trabalho que é realizado aqui, mas através do seu dízimo, nós investimos também onde? No projeto social, da quadra, nós investimos também nas comunidades terapêuticas, isso também é missão. Além disso, preste atenção nessa estrutura, nós, batistas nacionais, temos um modelo de participação, de contribuição, onde cada igreja batista recebe os dízimos dos seus membros e repassa um valor mensal para a nossa convenção do Estado. O que é a convenção? É a união de todas as igrejas batistas do Estado de Minas Gerais. Então, do valor dos dízimos que entra aqui todo mês, a Igreja Batista Shalom tem o compromisso de contribuir com o dízimo dos dízimos. Ela pega uma parte desses dízimos e encaminha para a nossa convenção no Estado. A convenção estadual, por sua vez, o que ela faz? Pega esse recurso, utiliza no seu trabalho da convenção, plantando igrejas dentro do Estado de Minas Gerais, locais onde não tem ainda igrejas evangélicas, ou tem um pequeno índice de cristãos, desenvolve esse trabalho de apoio dentro do Estado. E o que a convenção estadual faz? Pega uma parte desse dinheiro e manda para a convenção nacional, que fica em Brasília. Então, do seu dízimo aqui, parte dele vai para a convenção estadual, a convenção estadual usa no Estado, depois ela pega e manda outra parte para a convenção nacional lá em Brasília. E o que a Convenção Nacional em Brasília faz? Além de manter o seu projeto no Brasil como um todo, um dos compromissos principais da Convenção é enviar recursos para a missão transcultural, para que cada batista nacional esteja contribuindo na missão transcultural. Então, desse valor que chega na nacional, ela pega esse valor e manda para a JAMI, que é a agência de missão da nossa convenção, para que possa investir no trabalho transcultural. Não é muito. O valor não é muito, mas chega através do seu dízimo, na estadual, na nacional e lá na JAMI. Falar, pastor, mas na aula de escola dominical, qual a importância dessa informação? É importante. Importante para você saber que a sua contribuição, que a sua participação financeira, ela tem um destino certo. E um dos compromissos principais, e não pode ser outro, é exatamente o investimento da missão. Então, uma das formas de investirmos no reino de Deus é através dos dízimos. A outra das ofertas alçadas. Como? De onde para onde? Posso? 5% vai para estadual.
De porcentagem, Uma porcentagem, exatamente. Tudo em termos de porcentagem. Isso a gente chama de plano cooperativo. Ser membro de uma convenção significa ter benefícios e ter também responsabilidades. E uma dessas responsabilidades é financeiramente contribuir para a expansão desses projetos. Então, tem essa porcentagem. Ofertas alçadas. Além do dízimo, o povo de Deus foi instruído a ofertar para fins bem específicos. Por exemplo, a construção do tabernáculo. As ofertas alçadas são esporádicas e destinadas para um fim. Os dízimos são contínuos. O povo de Deus deve contribuir com alegria. Como ofertas alçadas, nós, batistas nacionais do Brasil, temos a oportunidade de servir ao Senhor na obra missionária através de duas formas. Ofertas para missões mundiais. A vontade de Deus é que seus filhos participem de seus projetos. Evangelizar as nações é um projeto divino e o crente pode participar desse projeto contribuindo financeiramente para que o evangelho seja pregado, ensinado, para que a Bíblia seja distribuída, traduzida e conhecida de muitos. A oferta para missões mundiais na CBN pode ser feita mensalmente ou anualmente no dia especial estabelecido pela CBN para esse fim, segundo domingo do mês de setembro. Então, uma das formas de você contribuir é através dos dízimos. Fala comigo, dízimos. Dízimos. A outra forma é através das ofertas alçadas. Fala, ofertas alçadas. E essas ofertas, nós temos, como Igreja Batista Shalom, um princípio de não recolhermos dízimos e ofertas em todos os cultos. Exatamente para não constranger ninguém e para que ninguém sinta que é um comércio. Contribuição, participação financeira é um princípio bíblico. Nós recolhemos os dízimos e ofertas aqui à frente, os 2 primeiros domingos do mês, e qualquer outro domingo o membro pode participar depositando lá no gasofilaço lá atrás. Dificilmente, raramente, a igreja faz qualquer campanha financeira para pedir dinheiro para os irmãos. Irmãos, vem aqui na frente, traz agora o seu dinheiro. Quando fazemos essas campanhas, são com propósitos bem específicos. Os irmãos se lembram de uma campanha que já fizemos para o Vale de Jequitinhonha, para ajudar o irmão na cirurgia, para contribuição financeira. E essa contribuição financeira que nós fazemos, então, os batistas nacionais têm como mês de missões o mês de setembro. Exatamente por isso, neste mês, nós estamos falando o mês inteiro sobre missão, sobre o despertamento da missão. E, especificamente, o segundo domingo do mês de setembro é o domingo em que cada um dos batistas nacionais tem o desafio de levantar uma oferta especial para o trabalho de missões mundiais. A adoção missionária é um outro sistema. É o compromisso que algumas igrejas fazem, adotando especificamente um missionário ou um projeto. Por exemplo, nós temos aqui missionários que são adotados pela igreja. Alguns que são membros da igreja e outros que não são membros, mas são adotados. Membros da igreja, nós temos só um minuto que a gente vai ver aqui. Membros da igreja, pastor Fernando e a Milagros, Obed e a Tati, a Isabel lá no Timor-Leste, a Rose no Paraguai, a Rosiane Malaquias aqui em Timóteo, a Valéria no trabalho das associações, o Denilson, que hoje está na Ucrânia, através dos Médicos Sem Fronteiras, o Valtemir e a Ana, que não são membros da igreja, mas nós temos com eles uma parceria, a Maria Pires e o Simonal, que estão na África, também não são membros, o João Andrade, que está numa base de treinamento em Trindade, o João Carlos, na Argentina, o José Cláudio e a Marlene, na Venezuela, a Yara, que é membro da igreja, que está em Guiné-Bissau. Então, nós temos aí alguns missionários que vocês viram, que são missionários que nós temos com eles, então, um convênio. O que é um convênio? É um compromisso que nós temos com esses missionários de sustentá-los em seus projetos. Isso através, então, da adoção missionária. Como que a gente mantém essa adoção missionária? Através da oferta que você traz todo mês para missões mundiais. A gente reúne esse valor e distribui entre os missionários para sustentar cada um desses projetos. Então, dentro do trabalho de batistas nacionais, só explicando uma diferença, a convenção desafia que cada igreja batista seja uma igreja que tenha um convênio direto com algum missionário. Vamos imaginar, no caso, então, da Isabel, ela é sustentada pela nossa igreja, nós temos um convênio com ela. A igreja, então, tem um convênio missionário e, através da contribuição mensal, a gente sustenta o trabalho dela lá. Além dessa contribuição,
a convenção desafia as igrejas a levantar uma oferta especial no mês de setembro para os projetos missionários, que é essa campanha específica de missões mundiais. Qual que é a diferença? Vamos imaginar o caso da missionária Isabel. A missionária Isabel está lá no Timor. A igreja participa do sustento dela para manutenção pessoal. Aluguel, água, luz, alimentação, medicamento. O sustento que é enviado, então, pela igreja é para manutenção pessoal. Mas de nada adiantaria Isabel estar lá no campo, só vivendo no campo. Ela não está lá só fazendo turismo. Ela está lá para quê? Para desenvolver um projeto. E esse projeto também precisa de recursos. No caso do projeto lá do Timor-Leste, o que funciona é uma escola infantil. Essa escola infantil no Timor precisa de investimento para construção, para material didático, para pagamento de professores. Então, as igrejas, além de assumir um convênio com o missionário para sustentá-lo, as igrejas se reúnem e levantam ofertas especiais para sustentar os projetos. Então, a cada ano, a nossa convenção, ela determina o compromisso de investimento em alguns campos. Como esse ano, a campanha desse ano é para terminar de construir uma escola e terminar de construir o templo da igreja e um ambulatório em Angola, terminar de construir a igreja que foi iniciada no Paraguai. Essas são, então, prioridades que são definidas a cada ano e a gente faz isso através dessa contribuição com missões mundiais. Tudo isso através dos dízimos e dessas ofertas alçadas. A extensão do trabalho missionário dos batistas nacionais já alcança diversas etnias em 5 continentes. Dezenas de missionários servem ao Senhor com alegria, com o único propósito de fazer Jesus Cristo conhecido de pessoas que vivem longe dele, e muitas vidas estão confessando Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. É certo que Deus é quem é o provedor e é Ele que abre as portas. Muitas vezes Deus usa pessoas que até não são nem cristãs para investir. Um trabalho, por exemplo, da missionária Ana Paula e a Yara, que estão em Guiné-Bissau. Quando foi iniciado esse trabalho, os missionários ali chegaram e eles precisavam adquirir um terreno para construir ali a igreja. Só que para eles comprarem esse terreno, eles tinham que ter autorização dos anciãos lá da comunidade, que eram, na grande maioria, feiticeiros, animistas. E aí eles se reuniram com esses homens, com esses anciãos, e falaram: olha, nós estamos querendo comprar um terreno aqui, e precisamos da autorização de vocês para nos vender esse terreno. E aí eles disseram: espera que nós vamos reunir primeiro para saber se nós vamos poder vender para vocês. E eles reuniram, os missionários ficaram orando. Quando esses homens voltaram com a resposta, eles disseram: olha, nós reunimos e decidimos que nós não vamos vender para vocês o terreno que vocês querem comprar, nós vamos doar para vocês o terreno. E eles doaram um terreno 3 vezes maior do que o que os missionários queriam comprar. Deus usa até mesmo os ímpios para a manutenção da sua obra, mas o compromisso principal de participação é da igreja. Nós que somos convertidos é que precisamos acreditar nesse projeto e querer investir. Então, a JAMI, Junta de Missões Mundiais dos Batistas Nacionais, por meio de seus missionários, desenvolve vários projetos como plantação de igrejas, tradução da Bíblia, educação geral e teológica, atendimento à saúde, projetos sociais, construções de templos, cuidado pastoral e outros. É muito importante a sua contribuição, porque o trabalho é desafiador. Vocês lembram de terem ouvido aqui o testemunho do Gino e a Tati, que esteve aqui algumas semanas atrás. Eles trabalham com os paracanãs, o trabalho de tradução, e eles já falaram sobre a importância da tradução na conversão dos indígenas. A gente, às vezes, não entende a diferença de alguém falar para você do Evangelho e você poder ler o Evangelho na sua própria língua. Alguns indígenas que foram evangelizados durante muitos anos não se converteram. Isso estou falando do etnia dos tucanos. E aí, quando começou o trabalho de tradução, o primeiro cristão a se converter foi exatamente um que foi contratado, um indígena contratado, para ajudar na tradução. Quando ele começou a traduzir a Bíblia, ele se converteu ao Evangelho, se converteu a Cristo. E aí depois, a Bíblia, o Novo Testamento, foi traduzido e foi entregue para eles. Quando o Novo Testamento chegou na língua deles, eles disseram assim: olha, primeiro nós
ouvimos falar de Deus em latim. Depois ouvimos falar de Deus em português. E agora descobrimos que Deus fala tucano. Quando eles receberam o Evangelho, o Novo Testamento, na língua deles, eles entenderam que Deus podia falar com eles diretamente na língua deles. Eles começaram a se converter. Mas o trabalho não estava resolvido. Porque muitos indígenas, quando eles começaram a fazer o trabalho da tradução, o trabalho de tradução é muito desafiador. Por quê? Porque muitas línguas são consideradas, são chamadas línguas ágrafas. Quer dizer, não são escritas, são somente línguas faladas. Para um missionário traduzir, então, a Bíblia para aquela língua, o que ele tem que fazer primeiro? Escrever a língua. Tornar a língua escrita. Para depois traduzir. Acabou o desafio? Não. Se a língua antes não era escrita, e agora ele escreveu e traduziu, o que ele vai precisar fazer com os indígenas? Ensinar, alfabetizá-los. Porque eles não conheciam, eles somente falavam. Agora eles precisam aprender a ler a própria língua para que possam ler a Bíblia. É um trabalho longo, árduo, custoso. Em alguns casos, depois da tradução, tem uma iniciativa, inclusive, da Sociedade Bíblica do Brasil, de gravar, fazer a Bíblia falada para esses indígenas. Já que eles não podem ler e ainda não foram alfabetizados, eles podem ouvir. Mas como vão ouvir lá no meio da selva, que não tem energia elétrica, como que vai ser o radinho? É um radinho, a corda. Dá corda e ouve. Depois da corda e ouve mais um pouquinho. Essa tecnologia é algo também que requer investimento. Toda obra requer recursos humanos, recursos espirituais, mas também recursos financeiros. Por isso é necessário um maior envolvimento do povo de Deus para que mais missionários sejam enviados. Cada batista nacional é convocado para participar com todos os seus esforços, dons e talentos para a evangelização mundial, desde o lugar onde ele vive até os confins da terra, indo, orando e contribuindo. Participe da tarefa de evangelização entre os povos, seja um missionário. Já conhecemos aqui, alguns dos nossos missionários que nós temos investido hoje. E nós precisamos, então, ter esse compromisso. Por que contribuir para o trabalho missionário? Porque na parábola dos talentos aprendemos que aqueles que aplicaram seus talentos receberam em dobro, mas aquele que escondeu acabou perdendo até mesmo o que tinha. Porque queremos fazer a vontade de Deus e sabemos que missões estão no coração de Deus. Ele deu o seu Filho unigênito por amor às nações. Porque o Brasil e o mundo são campos brancos para a ceifa. Muita terra há para ser conquistada. Há cerca de 200 municípios do Brasil com menos de 2% de evangélicos. Pequenas congregações sem pastores, seminários sem recursos, obreiros sem sustento digno, 117 povos indígenas totalmente não alcançados, 8.000 povos do mundo que ainda não ouviram falar de Jesus, há cerca de 2.000 línguas que não possuem nem João 3,16 traduzido. Por que contribuir? Porque somos desafiados a engajar nesse projeto a proclamação do Evangelho a tempo e a fora de tempo. Porque há novos trabalhos a serem iniciados, igrejas a serem organizadas, almas para serem salvas, vidas a serem treinadas, obreiros para chegar ao campo. Por que contribuir? Porque a nossa vida, nossos bens e recursos não são realmente nossos. Eles são do nosso Pai Celestial e estão em nossas mãos para administrarmos e são indispensáveis para o avanço do Evangelho, porque a responsabilidade é nossa. Se contribuirmos, o missionário pode ir e pregar, vidas podem ser salvas, porque conhecemos a palavra de Deus. Se quisermos demonstrar o nosso amor a Jesus, façamo-lo de modo prático, orando, contribuindo e enviando. Além da oração, o missionário precisa de sustento material. Este sustento deve ser dado através de contribuições financeiras. Apresento-lhe um método eficiente para fazer isto. É a promessa de fé ou oferta missionária de fé. O que é uma oferta missionária de fé? É um acordo pessoal com Deus, isto é, o cristão assume o compromisso de contribuir mensalmente com a obra missionária. É uma oferta voluntária e um compromisso com o sustento de missionários. É um ato de fé, de total dependência de Deus.
A questão, então, da oferta de fé, nós vamos encerrar aqui com esse ponto, é a experiência que nós tivemos na abertura da nossa última campanha de missões no mês de março, onde cada um dos irmãos foram desafiados a assumir um alvo, um compromisso. Essa oferta de fé deve ser uma oferta que seja um desafio para você, mas que seja possível de ser alcançada. Volta aí para mim, por favor. Passa o próximo. Essa oferta de fé é uma oferta, então, em que você estabelece um compromisso com Deus de contribuir, que seja através de uma oferta única, ou através de uma oferta mensal, ou semestral, ou mesmo uma contribuição de acordo com aquilo que Deus colocar no seu coração. E através dessa contribuição você vai investir diretamente nos campos. Vamos lá para esse da frente. Coloque diante de Deus o desejo do seu coração de contribuir com valor mensal para que vidas sejam ganhas para Jesus. Compreenda que o seu alvo para missões poderá ser anual ou mensal, desde que seja um compromisso direto com Deus, seu sustentador. E procure estabelecer seu alvo pessoal para missões de forma razoável. Seja razoável. Não coloque muito alto e nem muito baixo, algo que lhe custe. Lembre-se de que o missionário já está doando toda a sua vida. Deve ser um alvo desafiador, mas que possa ser atingido. Então, nós desafiamos os irmãos a preencherem uma ficha, cada um preencheu, colocou lá o seu nome, seus contatos e o valor que desejaria contribuir. E esse valor foi entregue aqui simbolicamente, essa cédula foi entregue simbolicamente aqui no altar, como compromisso que você estaria fazendo durante todo o ano para contribuir. É importante que você entenda que esse compromisso, em primeiro lugar, está sendo feito com Deus, porque a gente sabe que, diferente de um cheque pré-datado que você vai se preocupar em cobri-lo, ou que seja uma fatura que você assumiu o compromisso que ela vai chegar e vai vencer todo mês, esse compromisso aqui que você traz aqui na frente, ou o compromisso que você estabeleceu no seu coração, se não for um compromisso com Deus, nada vai garantir que você vai sustentá-lo. Na hora que vier uma dificuldade, na hora que vier um aperto, o primeiro corte que você vai fazer é neste. Porque isso aqui não é um boleto, não é um cheque pré-datado, mas se é um compromisso com Deus, é importante que você o sustente. Por isso é importante que você faça um alvo que seja possível de ser alcançado. Não faça um alvo maior do que aquilo que você pode. Ter fé não é ser também irresponsável. Se você ganha X, você não pode fazer um compromisso de Y. Você não pode, inclusive, fazer um compromisso que vai comprometer toda a sua renda. Você não pode fazer um compromisso que vai tirar de você a condição de assumir os seus outros compromissos. Então, faça um compromisso que seja possível, mas que seja também desafiador, algo que lhe custe. Davi um dia falou isso, que ele não queria ofertar ao Senhor algo que não lhe custasse nada. Às vezes a gente não se esforça muito nessa questão. É necessário que a gente tenha disposição e fé, inclusive, de que o Senhor pode mesmo nos honrar nesse compromisso para que nós possamos ser participantes da obra de Deus. A lição de hoje, basicamente, tem o propósito de falar sobre o nosso desafio de participar financeiramente e como participar financeiramente. A nossa campanha de missões já está em andamento. Na verdade, nós estamos agora no mês de setembro, finalizando já setembro, e a nossa campanha vai até fevereiro do ano que vem. Vamos imaginar que você que está me ouvindo aqui nessa manhã não fez um compromisso até então. Você pode fazê-lo a partir de hoje. Se você quiser preencher este compromisso formalmente, pode preenchê-lo, deixar lá na nossa secretaria e todos os meses contribuir com esse valor que você está propondo no seu coração. Se você não quer preencher nada, mas quer fazer esse compromisso, pode fazer e todos os meses contribuir. No mês que você, então, contribuir com essa campanha, você coloca lá no seu envelope qual que é o objetivo, qual especificamente o que é dízimo, o que é oferta, isso vai ser computado, então, para missões. O ano que vem, quando nós reabrimos a campanha, você vai fazer um outro alvo, que seja um compromisso fixo, para continuar contribuindo. Então, você que ainda não está contribuindo, pode começar a partir de agora, não precisa nem esperar a campanha, o reinício da campanha do ano que vem, pode começar agora. Às vezes a gente gosta muito, não.
Janeiro eu faço as coisas, né? Janeiro eu vou entrar na academia, janeiro eu vou ler a Bíblia, janeiro eu vou contribuir também. Nós estamos ainda em setembro. Comece a fazer as coisas que você precisa fazer agora. Orar mais, ler a Bíblia. E se também participar financeiramente, faça isso também a partir de hoje, dentro daquilo que você puder. Então nós vamos orar neste momento por aqueles que querem, a partir de hoje, assumir um compromisso, um alvo de fé, uma oferta de fé, que você quer colocar agora diante do Senhor. E vamos orar também por aqueles que já assumiram o compromisso e estão ofertando, para que o Senhor continue os abençoando. E pelos que assumiram o compromisso, mas por algum motivo não estão conseguindo ofertar, que Deus também possa dar graça para que possa honrar este compromisso. Vamos ficar de pé neste momento? Diante do desafio que você ouviu, diante dessa realidade, feche os seus olhos e, se você deseja, e não pelo constrangimento, mas se realmente, por convicção, deseja assumir um compromisso financeiro com a obra de Deus como missão, feche os seus olhos e faça esse compromisso agora. Mais importante do que só assinar um compromisso de fé, ou mesmo vir ao altar, é você abrir o seu coração. É você assumir o compromisso com Deus. E se esse compromisso você assume agora, nós vamos colocar isso diante do Senhor. Pai amado, nos achegamos diante de Ti. Te agradecemos, ó Pai, porque nós temos o privilégio de participar da Tua obra. Não é um peso, Deus, não é um fardo, é um privilégio sermos participantes dessa grande obra do Senhor de alcançar vidas em todo o mundo. Nos usa, Senhor, com graça, nos usa com poder e autoridade. Capacita a Tua igreja, Senhor, no exercício da missão aqui, ou aonde o Senhor nos enviar. E que o Senhor possa, Deus, usar as nossas mãos, os nossos recursos, os nossos talentos, usar a nossa vida segundo a Tua vontade. Abençoe os Teus filhos, que haja generosidade no nosso coração. Esse é o tema da nossa campanha desse ano, generosidade. Que nós sejamos generosos, dispostos, Senhor, a abençoar. Que os Teus filhos que estão assumindo um compromisso nessa manhã de uma oferta de fé, ajuda-os, ó Pai amado, neste compromisso, a sustentar este projeto. Os que já estão contribuindo, continua dando eles também graça, Senhor, para avançar neste propósito. Nós abençoamos a Tua igreja, o Teu povo, e na certeza que o Senhor está conosco, nós te glorificamos no nome de Jesus. Amém. Se assente por um instante, pastor Kennedy. Bom dia, amados igreja. Graça e paz, amém? Percebemos que a nossa fidelidade não é simplesmente, como muitas vezes as pessoas falam, que é para encher a barriga do pastor, né? Temos um compromisso e esse compromisso nos dá a condição de contribuir para o anúncio das boas novas do Senhor. Eu quero falar a respeito do retiro dos homens. O retiro dos homens será no dia... Tem aí o slide? O encontrão de homens e famílias, dia 24 de outubro, no sítio Recanto Verde. Então, os homens e a sua família, é só procurar o irmão Valdir. O valor da inscrição, R$ 28,00. É um momento de podermos estar ali confraternizando com a família. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial, um momento muito bacana. Procure o irmão Valdir, ele está lá atrás. Faça a sua inscrição, você homem. Faça como as mulheres, né? As mulheres hoje, né, estão para o retiro. Desde sexta-feira, creio eu que tem sido uma bênção. Querendo lembrar também que no dia 2, 3 e 4 agora, o próximo final de semana, a Clínica da Alma. Então, você que pegou a inscrição e queira participar, esteja procurando a mim, ou se não a irmã Hilda, ou a secretaria da igreja, e oficializa a sua inscrição, tá? Em nome de Jesus. Vamos ter a apresentação das crianças?
Bom dia, igreja. Paz do Senhor. Nós ensaiamos com a criança, nós vamos estar apresentando aqui para vocês. Pessoal, bem bonito, do jeito que nós ensaiamos lá, hein? No 3. 1, 2, 3. Nossa, vocês falam mais alto, vamos de novo. 1, 2, 3. A minha meditação todos os dias. Salmo 119, 97. Amém. Glória a Deus. Deus abençoa nossas crianças. Cada manhã de domingo, nós temos a apresentação de uma das nossas crianças. Deus tem feito coisas maravilhosas, né? Lembrando dos nossos 2 cultos logo mais à noite, às 17h30 e 19h30. Se dentro da possibilidade, você trazer um convidado não cristão para poder ouvir a palavra do Senhor. Bênçãos especiais, você que foi abençoado no decorrer da semana, você que está completando mais um ano de vida, ou quem sabe mais um ano de casado, ou que você recebeu uma cura, vem à frente, nós queremos orar, agradecendo ao Senhor. Ele é. Irmãos, a Emília está pedindo para a igreja, ela está aqui à frente representando o sobrinho dela de 3 anos, é uma pessoa especial e vai fazer uma cirurgia no dia 30, né? E vai fazer uma cirurgia dia 30, que a igreja esteja orando em favor dessa vida. Como é que é o nome dele, Emília? Vitor. Então, nas suas orações, lembra do Vitor. Vai passar por cirurgia dia 30, é uma criança especial, está completando 3 anos de idade no dia de hoje, que Deus possa abençoar. Fica de pé, igreja, vamos orar. Quero convidar aqui o professor Rafael para fazer a oração, abençoando essas vidas. Eu e o pastor Kenny somos representantes daqueles que estão envelhecendo bem. Aí, está vendo? E nós esperamos que o pastor Elcimar tenha essa mesma graça. Dei o troco, não dei? Nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos e te glorificamos, meu Deus, e agradecemos por mais um ano de vida para alguma dessas pessoas que estão aqui, ó Deus, por bênçãos alcançadas, ó Deus, por eles terem sentido que veio de Ti. Ó Deus, da Tua mão a bênção sobre eles. Nós estamos agradecidos. É um momento de alegria da igreja quando essas pessoas vêm aqui à frente para dizer que o Senhor operou na sua vida durante essa semana. E nós, meu Deus, agradecemos também pela vidinha do Vitor e pedimos que o Senhor o acompanhe nessa cirurgia. Ó Deus, que tudo seja bênção, ó Deus. Abençoe a mão dos médicos que vão estar tocando o corpo dessa criança. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e bendizemos. Amém. Amém. Vá em paz, que o Senhor te abençoe. Cumprimente os irmãos, dê um abraço. Tenha um restante de domingo abençoado. E não se esqueça do nosso compromisso logo mais à noite, às 17h30 e 19h30.